O poder é uma das forças mais sutis que a vida coloca em nossas mãos. Ele chega de várias formas, através de um cargo, de uma decisão importante, de uma liderança familiar, ou até mesmo do simples ato de escolher um caminho. Mas o poder, quando não é compreendido em sua essência, facilmente se transforma em armadilha, porque desperta o ego. Desde cedo, aprendemos que ter poder é controlar, decidir e impor. Nós somos condicionados a acreditar que quanto mais mandamos, mais fortes somos. Porém, o verdadeiro poder não tem nada a ver com isso. O verdadeiro poder não grita, não exige, não domina, não controla. Ele é silencioso, firme e amoroso. Ele é o poder que nasce da consciência, não do medo. O ego, no entanto, não entende essa linguagem. Ele acredita que poder é ter razão, é vencer, é estar acima. E é aí que começamos a nos afastar do fluxo natural da vida. Quando o ego assume o comando, começamos a agir para provar algo, que somos capazes, que somos certos, que somos importantes. E nessa tentativa, esquecemos de sentir, de ouvir e de nos conectar. Decidimos com pressa, falamos sem escuta e agimos sem presença. Essas atitudes geram consequências que mais tarde chamamos de karma. Mas o karma não é punição, é apenas o retorno natural da energia que colocamos no mundo. Cada escolha feita a partir do ego gera uma onda que inevitavelmente volta até nós, não para nos castigar, mas para nos despertar. O karma é a vida dizendo: olhe de novo, entenda o que você ainda não quis ver. Ele é uma ferramenta de alinhamento, um reflexo que nos mostra onde perdemos a harmonia com o que somos. Dentro dos conceitos universais, a plataforma onisciente da luz nos mostra que o poder é visto como um estado de maturidade da alma. Quando essa energia se manifesta numa consulta, é sinal que você está sendo convidado a liderar, mas liderar com consciência. É um chamado para agir com sabedoria e não com impulsividade. É um lembrete de que toda decisão é um ato de criação e que o poder de criar carrega junto a responsabilidade de sustentar o que se cria. Por isso, antes de agir, é importante ouvir. Ouvir a intuição, ouvir o coração, ouvir a vida e, quando necessário, ouvir também quem veio antes de nós, as figuras de sabedoria que a vida coloca no caminho, como um pai, um mentor e um guia. O poder se equilibra na humildade e é justamente quando reconhecemos que não sabemos tudo que nos tornamos canais de verdadeira força. Mas o ego, ao sentir que está perdendo o controle, recorre a algo ainda mais sutil: a manipulação. A manipulação é uma das formas mais disfarçadas do medo. Ela acontece quando o ego tenta controlar as pessoas, situações ou resultados para evitar sentir o vazio interior. É o medo de não ser amado, de ser esquecido, de não ser reconhecido. Então, em vez de olhar para dentro e acolher essa dor, o ego tenta moldar o mundo lá fora, acreditando que se tudo sair do seu jeito, o desconforto interno vai desaparecer, mas não desaparece. Isso porque a manipulação é uma tentativa de resolver uma dor espiritual com uma estratégia mental. Ela pode se apresentar de forma explícita, através do controle, da imposição, do ciúme, da chantagem emocional, ou de forma sutil, como quando fazemos algo pelo outro, mas esperamos algo em troca, mesmo que seja um simples obrigado ou uma demonstração de afeto. Toda manipulação nasce da falta de presença, porque quando estamos presentes, sentimos que não precisamos controlar nada. O amor verdadeiro é livre, ele não precisa convencer, nem prender, nem forçar. E quando a consciência desperta, percebemos que a manipulação é apenas o medo travestido de cuidado, o medo de não ser suficiente. No entanto, esse movimento cria laços energéticos de karma, que é a lei de causa e efeito, porque toda tentativa de controlar o outro rompe o equilíbrio natural da troca. A vida sempre busca a harmonia, e o que é forçado acaba se desfazendo com o tempo. Por isso, tudo que manipulamos volta para ser reequilibrado, não como punição, mas como uma oportunidade de aprender o que é o verdadeiro poder, que é o poder de permitir. E quando a vida começa a se movimentar e trazer mudanças que fogem do nosso controle, surge outro mecanismo do ego, que é a resistência. A resistência não é um não interior que damos à vida. É a voz que diz: isso não deveria estar acontecendo, ou por que comigo,
Ou quando isso acabar, eu vou ficar bem. Essa resistência cria uma tensão invisível entre o que é e o que gostaríamos que fosse. E dessa tensão nasce o sofrimento. O sofrimento não vem dos acontecimentos, mas da nossa não aceitação deles. Então, enquanto o ego luta contra o presente, a vida tenta nos levar para onde precisamos estar. Mas nós, agarrados à beira do rio com medo de fluir, não permitimos que o fluxo da vida flua. Essa resistência se manifesta de várias formas. Pode ser mental, quando reclamamos, julgamos, comparamos. Pode ser emocional, quando guardamos, ressentimos, raivas, frustrações. Pode ser física, quando o corpo enrijece e adoece, carregando as tensões do que não aceitamos. E até espiritual, quando negamos a dor com frases positivas sem realmente olhar o que precisa ser curado. Ao deixarmos a vida fluir, estando presente de forma consciente, tudo se torna mais leve, suave, permitindo que a rendição consciente floresça. E a rendição não é desistir, é confiar. É olhar para a vida e dizer: eu não entendo o porquê, mas eu aceito agora. E é nesse instante que o poder do ser começa a fluir. Porque quando paramos de lutar com a vida, ela finalmente consegue agir ao nosso favor. A rendição é um portal para o verdadeiro poder, o poder interior que não vem da força, mas da fé. Fé não é a fé religiosa, mas é a fé de confiar, de acreditar naquilo que tem que ser, do jeito que a vida flui. E assim, tudo se conecta. O poder mal compreendido alimenta a manipulação. A manipulação gera resistência, e a resistência cria o karma. É o mesmo movimento em diferentes formas, do ego tentando se manter no controle da vida. Mas quando a consciência desperta, esse ciclo se desfaz. Percebemos que o poder verdadeiro não é o de controlar, e sim o de permitir. Não é o de dominar, mas o de confiar. Não é o de impor, mas o de irradiar. Então as manifestações do ego se dissipam, transmutando as sombras em luz e em propósito. Aquilo que antes era dor passa a ser sabedoria. O que antes era repetição se torna aprendizado. E o que antes era resistência se torna fluxo. Através da plataforma onisciente da luz, aprendemos que tudo aquilo que tentamos resistir ou manipular é exatamente o que veio nos ensinar sobre o verdadeiro poder, o poder de estar presente. Mas além de ensinar, a plataforma veio auxiliar no processo, atuar energeticamente na limpeza dos padrões e ajudar cada ser a olhar com mais amor para suas próprias sombras, reconectando-se com a sua própria luz. Ela não apenas traz entendimento, ela toca, dissolve, reequilibra e guia o ser de volta ao seu centro divino, onde a consciência volta a governar com suavidade. Esse é o poder que liberta dos antigos ciclos, porque o aprendizado não se dissolve pela culpa, nem pela fuga, mas pela compreensão. E compreender é ver com os olhos da alma, é perceber que cada experiência, até a mais desafiadora, é a própria luz se expandindo através de nós. Quando você escolhe soltar o controle, a manipulação e a resistência, o poder volta ao seu estado puro, o poder do amor consciente. E nesse estado não há o que temer nem o que perder. Há apenas o fluir da vida através de você e o entendimento silencioso de que nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Tudo está bem no agora, tudo é aprendizado, tudo é luz. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas mensagens que virão. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Gratidão por você estar acompanhando até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.